Olá, como vai? Tudo bem? Professor Brandão, vamos dar início aqui, professor Brandão de Filosofia, né? Tô tão ansioso para iniciar nossa aula que eu estou esquecendo de fazer a apresentação. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo da semana 2 do PET de Filosofia, o PET 1, 2021. O tema da semana 2 é natureza e cultura, como vocês têm aí na respectiva apostila de cada um de vocês. Eu vou intercalar a apresentação que eu fiz no formato PowerPoint e o que está aí na tela, eu acho que essa apresentação em formato PowerPoint, ela traz outros elementos para a gente pensar nessa questão da cultura. Esse não está em PowerPoint não, Minto, esse está em PDF. Então, semana 2, deixa eu interromper aqui e dar início à apresentação aqui, só para vocês demarcarem ali o tema, cultura, né? Vamos lá, então. Questão aqui da natureza. Não sei se está aparecendo para vocês. Isso vai aparecer agora. Pronto, marquei ele aqui, ótimo. Então, a semana 2 é a semana que nos coloca como perspectiva para pensar essa oposição entre natureza e cultura. O que é a natureza? A natureza é tudo aquilo que é natural. Então, essa paisagem clássica aqui da vista da cidade de Ouro Preto, né, esse patrimônio cultural da humanidade, sobretudo os humanos das Minas Gerais, a gente vê né, uma construção histórica belíssima, né? E tendo ao fundo a Serra do Itacolomi, né, que circunda o município de Ouro Preto. Então, se vocês reparem só, é claro que já há uma intervenções muito grandes, né? Intervenções humanas, artísticas, enfim, construções de toda a natureza também ali no Itacolomi, mas se nós pegarmos o que representa a natureza e o que representa a cultura, a montanha, né, a Serra do Itacolomi, representa basicamente a natureza, ou seja, esse elemento que existe tal como é, e a cultura são os casarões, são as igrejas aqui representada aqui na imagem. Por que é cultura? Porque é uma ação do homem modificando a natureza para propiciar uma vida melhor em termos de conforto, em termos de possibilidades para nós. Vamos pegar aqui a definição de cultura a partir da antropologia. Então, o homem, né, a ideia da antropologia, do estudo da cultura, o homem, essa ideia da antropologia vem aí do grego, né, formada por duas palavras, antropos e logos, né, quer dizer ciência do homem. E por que a antropologia é importante? Porque a antropologia, especialmente a partir do século XIX, no século XX, principalmente do século XIX e da virada do século XIX para o início do século XX, teve um papel muito importante na difusão e no estudo das culturas de civilizações, de grupos na África, na Ásia, na Oceania. Então, são bem interessantes, assim. Aí vou parar aqui para trocar e vamos lá para o PET. Deixa eu parar aqui. Essa apresentação. Deixa eu ir lá no PET agora. Porque a gente precisa avançar no tempo certo. Então, a natureza é esse reino da liberdade, é esse reino da não liberdade, ou seja, daquilo que é necessário, é a montanha, é o pico do Itacolomi, a fauna, a flora, são os elementos químicos, os elementos biológicos, né, a tabela periódica, tudo isso faz parte da natureza. O homem, né, nós, né, o antropos, né, somos natureza e cultura. Natureza porque nós temos uma constituição físico-biológica, músculos, nervos,
hormônios, reflexos, enfim. Mas cultura porque nós somos capazes de pensamento, nós somos capazes de reflexão, e essa reflexão gera valores, e essa reflexão marca a nossa passagem no mundo. A palavra cultura vem do latim colere, significa cultivar. Quanto à natureza, é o plano da não liberdade, da não mudança, a cultura é o plano da mudança e da liberdade. Ou seja, é por isso que a cultura é algo estritamente humano, porque a liberdade só pertence à humanidade. Os animais, as plantas, a tabela periódica não tem liberdade, é sempre necessidade. Então, o que quer dizer que os animais e a tabela periódica, né, os metais aqui que eu estou brincando, os gases nobres, enfim, é necessidade. Todo metal vai ser bom condutor de energia. Os gases têm um comportamento X a partir estabelecidos ou descobertos cientificamente. O animal age por instinto e assim por sucessão. Cultura deve ser entendido de uma forma mais ampla. Os alemães, por exemplo, identificam cultura com a palavra espírito. E isso é interessante porque cultura entendida de uma forma mais ampla, ou seja, como espírito, nos dá a possibilidade de pensar a cultura como esse processo que abrange toda a produção humana, desde as construções históricas belíssimas do município de Ouro Preto, até os livros que vocês veem atrás de mim, as casas, enfim, os estádios de futebol, os relógios, os copos, tudo isso faz parte da cultura, além da religião, além da linguagem aqui, da língua portuguesa, e também dos hábitos alimentares de cada localidade. Então, aqui em Minas, por exemplo, nós temos o nosso jeito de falar, o mineirês, né? E o mineirês, ele abrange várias variedades, várias variantes, assim dizer, né? O mineirês aqui da região central, né, que pega Belo Horizonte, é de um jeito, o mineirês da Zona da Mata é de um outro jeito, do Triângulo de um outro jeito, do Sul de outro jeito, do Norte de uma outra maneira, e assim sucessivamente. Mas nós temos alguns elementos comuns, a ideia da alimentação à base do fubá, né, que a gente faz o angu, da carne de porco, né, para aqueles que evidentemente consomem proteína animal, do pão de queijo, da relação com o queijo. Aqui dentro da cultura também está a política, e isso implica, por exemplo, em processos que podem, como o texto está colocando aqui, resvalar para aspectos negativos também. Não que a política seja negativa, não se trata disso. Mas quando há um processo de inferiorização, ou seja, de considerar o homem branco superior ao homem negro, ou vice-versa, simplesmente por questões raciais, né? Poderia ser o oposto, mas no momento o racismo, tal como nós conhecemos no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, enfim, é uma ação dos brancos em relação a negros, em relação aos indígenas também, né? Os povos tradicionais aqui, né? Uma ação de inferiorização a partir de hábitos culturais e também pela questão do tom de pele. Então, o racismo, a xenofobia, essas formas de discriminação, elas também, infelizmente, expressam um tipo de cultura, eu diria um tipo de cultura bastante atrasada. Então, essa perspectiva, o pior aí é quando o racismo, a xenofobia, eles operam na lógica de naturalizar diferenças que são culturais, ou seja, o mineirês é diferente da forma do baianês, vamos dizer assim, da forma como os nascidos na Bahia falam, o pessoal do Rio de Janeiro fala, do pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul. E não quer dizer que a nossa fala é mais bonita do que a do Nordeste, do que a de São Paulo, do que a do Sul do Brasil. São apenas diferentes. Isso também implica, por exemplo, de que o homem não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem, mas a cultura, tal como nós conhecemos, infelizmente, a cultura machista, ela tenta sobrepor
certos aspectos do homem em relação à mulher. E isso, evidentemente, é um comportamento cultural atrasado e altamente ruim do ponto de vista social. Aí aqui, a linguagem, o texto vai apontar, tem uma centralidade muito grande no existir e na história da humanidade. A linguagem não é só falar aqui português, como eu estou fazendo, ou poderia estar falando inglês, francês, enfim, tantas outras línguas, né? Mas a linguagem é, antes de tudo, expressão do nosso pensamento, ou seja, nós somos seres culturais, e quanto seres culturais, não somos seres históricos. E isso é que nos distingue dos demais animais. A linguagem é simbólica, é uma marca distintiva do ser humano. Através da linguagem é possível transcender, ou seja, superar, ir além, representar e ressignificar o mundo. Pela linguagem, a humanidade criou novas leis e valores e não precisou apenas obedecer à lei da selva. Pela linguagem é possível transitar no espaço e no tempo. A linguagem é a roupa com as quais as ideias ganham visibilidade, podem ser complexificadas e compartilhadas. Deixa eu parar esse trecho aqui, porque aqui já vai estar encerrando. Eu vou voltar lá para a apresentação que eu preparei, porque aí tem outras informações relevantes sobre a questão da linguagem. Então, deixa eu acionar ele aqui, acionado. Então, a linguagem é a nossa capacidade de simbolizar, de criar cultura, nossa principal diferença com os animais. As ações humanas se distinguem dos animais porque está entre os desígnios da natureza. Então, os animais agem segundo a lei da natureza. Nós agimos de forma voluntária, ou seja, com finalidade. Eu quero estudar porque eu quero ter mais conhecimento, eu quero estudar porque eu quero ter uma boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio e poder adentrar em alguma universidade em 2022, e assim sucessivamente. Por meio da linguagem, agimos sobre o mundo, transformando em cultura. Nossa principal diferença para os animais é a nossa capacidade de simbolizar. Então, as igrejas que eu mostrei no início dessa aula são partes da nossa capacidade de simbolizar, assim como essa bela paisagem urbana. Aqui é uma paisagem urbana que tenta ou procura estar em equilíbrio com a natureza. A cultura é uma construção humana, nosso mundo, universo humano, é o espaço da cultura, porque foi modificado e ampliado o que era natural para nós. Então, como eu coloquei, você tem um processo de oposição que vem da antiguidade entre essa ideia da natureza e cultura. A natureza representando os animais, a cultura representando aquilo que nós somos. Eu falei há pouco que, enquanto ser humano, nós somos uma parte animal, aqui, ó. Eu toco meu braço, ponho a mão na minha testa, a minha perna, ou seja, uma parte biológica e uma parte cultural aqui, ó. A minha linguagem falando sobre esse tema, ou seja, eu ajo de forma eu ajo segundo um fim, ou seja, eu quero transmitir a vocês o sentido da aula de hoje, que é essa explicitação da importância, o que é a cultura e a importância dela para todos nós. Então, feito isso, vamos fazer as atividades propostas aqui na semana 2. Então, atividade proposta aqui na semana 2, que vamos lá. Então, atividade proposta semana 2 está na página, estão nas páginas 114 e 115. Vejamos. Questão 1, caiu no processo de avaliação do Estado, né, no CIMAD. Os fragmentos de texto relacionam e contrapõem os temas da cultura, da natureza e da cultura. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e de invenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé
não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural, mais explicitamente a linguagem humana. É um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. É uma boa definição aqui do que é cultura, né? Todo comportamento humano se origina do uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Todas as civilizações se espelharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Então tem os dois textos reforçam essa ideia da importância dos símbolos como signo da cultura, como sentido primordial da cultura, e a capacidade de comunicar aos seus semelhantes, no caso os homens, é o que nos torna humano. A relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de, a questão nos pede, a questão nos coloca, a relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de a cultura como traço distintivo da humanidade nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Parece correta, vamos ver as outras. A cultura componente humano ser processo de distanciamento e ruptura do reino animal, superando os determinismos da natureza. A evolução gradual da raça humana não conseguiu anular nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos na ação humana. Acho que essa está incorreta. A natureza animal apresenta a capacidade criadora de símbolos. Essa é falsa. A natureza determina o que os seres são. Essa também é falsa. Nós ficamos, então, entre a e a B. A cultura, como elemento instintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e de ruptura do reino animal. A resposta correta é a letra A. Por quê? Porque nós continuamos parte do reino animal. Eu mostrei há pouco para vocês os meus braços, minhas pernas, enfim, o nosso corpo é uma parte do reino animal. Nós não estamos rompendo com o reino animal, mas a capacidade de assimilar e comunicar aquilo que nós fazemos nos torna únicos, nos torna humano. Questão 2. Este fragmento aborda o tema da cultura. No final do século XVIII, e no princípio do seguinte, o termo germânico cultu, falei há pouco com vocês, era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilizar, porque se fosse em inglês seria civilization, né? Mas a palavra francesa civilisation referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Taylor no vocábulo em inglês culture, tomando seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costume ou qualquer capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Então, reparem só que aquilo que os alemães apontavam como essa dimensão mais espiritual e aquilo que os franceses apontavam como essa dimensão, digamos, mais educacional, foram sintetizadas pelo esse vocábulo inglês culture, que passou a designar esses dois sentidos, vamos colocar assim, né? Com essa definição, Taylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos. O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete conhecimento e experiência adquirida por numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas são, pois, o produto da ação isolada de um gênio. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. Então, a cultura, fica bem claro aqui no final do texto, é um esforço coletivo. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura acontecer nos homens naturalmente, com a evolução, uma vez que está inscrito em todo ser humano necessário aparecimento da cultura? Não. Inclusive, nós temos situações históricas
em que diversas crianças, enfim, alguns seres humanos viviam, né? Inclusive tem casos chamados meninos lobos, século XVIII, enfim, não vou precisar agora, século XVIII ou século XIX, em que essas duas crianças foram criadas com lobos e sem a mediação, sem o contato com outros humanos, elas permaneceriam no reino animal indefinidamente. Então, a letra A é falsa. A letra B, determinar tanto quanto a herança genética o comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura, acho problemática. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos, essa é falsa, inclusive é o final do texto, já aponta para a falsidade dessa afirmação. Ser processo e resultado cumulativo de humanização do animal homem, possibilitando a expressão conquistas materiais e espirituais. É isso aqui que é o sentido do texto. Questão 3, leia o fragmento do poema do escritor e poeta Bertolt Brecht, é um poeta alemão. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não diga nunca, isso é natural, para que nada passe a ser imutável. O que o Brecht está apontando aqui? Que os fenômenos sociais, que as situações no campo da política não podem ser naturalizadas. Por exemplo, as graves e grandes desigualdades econômicas, né? Então, você pega essa questão da pandemia, isso está em todos os jornais, esse período da pandemia da Covid-19, os bilionários acumularam mais riqueza, os homens mais ricos, os homens e as mulheres mais ricos do mundo ficaram mais ricos, enquanto milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive, têm sucumbido à fome. Leia o item sobre cultura na parte do conteúdo dessa semana, bem como o poema acima e disserte sobre os riscos e as consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Então, está pedindo para vocês fazer uma pequena dissertação falando disso que eu acabei de mencionar, que nós não devemos tratar fenômenos humanos, fenômenos do campo da política, no campo da cultura como um todo, porque não envolve só a política, mas do campo da política, da economia, exemplificando de uma maneira mais clara, como naturais, ou seja, a desigualdade social não é algo natural, não é algo que foi socialmente construído. As graves distorções salariais entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro, não só no brasileiro, mas em diversos países do mundo, não é algo natural, é algo que é construído. As graves desigualdades econômicas entre homens brancos, entre pessoas brancas e pessoas negras, também é algo construído. Então, estou apontando isso aqui para que vocês possam, esses exemplos, para que vocês possam, a partir deles, fazer uma boa dissertação, ok? Então é isso aí, o conteúdo da segunda semana. Um forte abraço e até a próxima aula.